Olá, muito bem. Ao vivo hoje no Facebook, fazendo a nossa live, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que muitas mamães nos pedem, né? E gostam de ter aí umas dicas novas. Então vamos lá. Eu sou Neide Rodrigues, eu sou do projeto Família Bem Resolvida. Eu e Mariana criamos esse projeto para ajudar mamães que tomaram para si a missão de criar os seus filhos. Isso significa o quê? Enfrentar ali com muita garra, com muita energia, com muita força, né, os desafios do dia a dia, as demandas e tudo aquilo que aparece, né? Todas as situações que chegam pra gente aí que a gente precisa enfrentar. Então, como nós atendemos, né, famílias em consultório, como nós atendemos mães, pais, crianças e familiares, escolas, né, professores, sempre recebemos assim muitas demandas, né, muitos pedidos de orientação, pessoas que gostariam que a gente falasse um pouquinho mais de determinados assuntos. E como nós estamos no mês das mães, né, hoje nós trouxemos um tema que assim chama a atenção de toda e qualquer mamãe, que é o seguinte: 7 dicas para você ter mais tempo mesmo sendo mamãe. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Eu dou as boas-vindas aí às mamães que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, tá bom? Qualquer dúvida, você já sabe disso. Qualquer dúvida você pode nos contactar pelo nosso e-mail, que é o contato@projetofamiliabemresolvida.com.br. Também, se você quiser receber nosso e-book gratuito, é só fazer a solicitação ou aqui pelo Facebook, ou pelo Insta, ou pelo YouTube, e também pelo mesmo e-mail que eu falei, contato@projetofamiliabemresolvida.com.br. Nosso e-book é gratuito e fala lá como é que você consegue conciliar, como é que você consegue ter equilíbrio entre ser uma mãe exigente e uma mãe calorosa, né? Ou exigente demais ou calorosa demais. Como é que você encontra o equilíbrio aí para o processo educacional do seu filho? Então vamos lá, né? Já deu tempo do pessoal vir chegando, já deu tempo do pessoal, né, se conectar, e agora eu vou começar efetivamente o nosso tema, tá bom? Olha só, todo mundo precisa desse tema, todo mundo quer saber, né, como é que você consegue ter mais tempo resolvendo aí as questões da maternidade, né, continuando ali com os desafios do seu dia a dia e ainda tendo um tempinho, né, para que você possa, sei lá, fazer as coisas que você quer, seja lá, né, um tempinho para se recompor, um tempinho para se cuidar, um tempinho para os seus projetos pessoais, um tempo para você brincar com seu filho mesmo, um tempo para você estudar, até mesmo um tempo para o lazer, né? Eu simplesmente odeio quando as pessoas falam assim: o que você precisa é só estabelecer prioridades e o resto vai se encaixar. É só você organizar numa tabela e você vai fazendo que vai dar certo. Aqui no Projeto Família Bem Resolvida, a gente trata da maternidade real. E a gente não vai ficar falando esse tipo de coisa pra você. Põe um foco. Você é mãe. Se tem uma coisa que você está fazendo agora é estar com todos os seus canais abertos para todas as demandas do seu filho, da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Então não adianta ficar, né, falando assim, põe foco, estabeleça prioridades. A gente sabe, a gente faz isso o tempo todo e as prioridades, sinceramente, elas mudam a cada segundo. Né? Você fala, hoje a prioridade é fazer isso. Entra outra demanda, inverte toda a prioridade. Quer dizer, como é que você faz esses controles, como é que você gerencia essas situações e como é que você vai conseguir aí o tempo para você, né, se recompor, para você descansar, para você fazer seus projetos pessoais. Então não tem como você pensar que é só estabeleça a prioridade e ponha foco. Aqui no Projeto Família Bem Resolvida a gente trabalha com a maternidade real e a gente entende, compreende, apoia e dá suporte para todas essas demandas aí do dia a dia das mamães, né? Mas então eu vou apresentar essas dicas para vocês. São 7 dicas e essas dicas, aliás, né, são 7 dicas inéditas. E tem uma que é só uma retomada aí
das questões mais convencionais, né? Que é aquela do dia a dia que a gente escuta todo mundo falar. Então eu vou começar por essa, tá bom? São 7 dicas inéditas sobre como é que você consegue ter mais tempo. E a primeira dica é uma dica mais convencional que ajunta um monte de outras informações, de diquinhas aí, né? Para você usar no seu dia a dia. Então, vamos lá. Juntando aí o grupo das dicas que são mais convencionais, né? Primeira coisa que a gente orienta é que você pense e estruture um cardápio semanal e que nesse cardápio você já cozinhe várias refeições, né, ao mesmo tempo. Então, significa que você faz o planejamento para aquela semana, organiza esse planejamento e cozinha tudo de uma vez, aí congela. E a dica que eu te dou é você congelar com tempero mesmo. Por incrível que pareça, você pode fazer os seus pratos congelados, né? A sua carne temperada, o seu feijão temperado, sei lá o que mais que você gosta de fazer, né? Que você precisa dar uma congelada, sei lá, uma torta. E nesses alimentos que as pessoas falam assim, ai, você tira e daí você refoga, só te dá mais trabalho. Então já deixa temperado o feijão mesmo, com louro, com alho, com a linguiça, com tudo que você tem direito. Para com isso, né? Põe essa otimização na sua vida, né? Outra dica que são dicas convencionais é a seguinte: acumule, né, a louça e a roupa para lavar. Às vezes a gente tem uma mania de sujou um talherzinho, já dou uma lavadinha. Juntou um pouquinho de roupa, já dou uma lavadinha. Mas percebe que você não sai desse ciclo nunca? Então, ajunta aí a louça para você lavar uma, no máximo 2 vezes por dia, tá? Ou ainda a roupa, né, espera encher para você poder bater a máquina, porque o trabalho que você tem de lavar um pouquinho é o mesmo trabalho que você tem de lavar um montão. O tempo de você pendurar a roupa é praticamente o mesmo, você nem percebe, entra no automático e faz isso muito mais rápido. Então a dica é acumular a louça e acumular a roupa para lavar, tá bom? E também, né, lembrando lá da dica de cozinhar já todos os pratos de uma vez só, de uma única vez e congelar, tá bom? Outra dica bem convencional é você fazer o quê? Ensinar os seus pequenos, desde pequenos, a fazer algumas coisas, que pode parecer uma bobagem, mas toma muito tempo do seu dia, que é o seguinte: recolher brinquedo, recolher a roupa do chão, colocar o tênis no seu lugar, no lugar correto, né? Colocar o tênis no lugar correto, tirar o prato da mesa, tirar o copo da mesa, pôr a mesa. Então, assim, coisas que são simples, rápidas, mas se você faz tudo, realmente o seu tempo se esvai. Agora, se você organiza isso com os pequenos, né? Se você vai ensinando eles bem desde pequenininho já a fazer, você vai otimizar o tempo e vai sobrar mais tempo para você. E a outra dica convencional é simples: desligue todos os celulares e todas as tentações que distraem você, tá? Ou seja, você sabe que você tem essa tendência, a maior parte de nós tem essa tendência de ficar o tempo todo no celular, o tempo todo checando as redes sociais, e a dica é que você não deixe o celular perto, sabe? Não deixe o celular na vibração, desligue mesmo, porque aí para você ligar, mesma coisa, para você ligar uma televisão que está toda desligada, que não é só o controle remoto, você desligou lá no botão, para você ligar um computador, para você ligar o seu celular, você fala, eu não vou fazer isso porque vai demorar muito. Então você, na verdade, você passa a poupar tempo, tá bom? Muito bem. E agora vamos para a segunda dica, que é uma dica aí bem inédita e que as pessoas demoram para antenar, tá bom? Pode ser que você até já faça, mas com certeza você vai pensar de uma forma diferente agora que eu vou te falar. Então olha só, qual que é a segunda dica para você ter mais tempo? O que é que você pode terceirizar? Veja bem, terceirizar não é pedir ajuda, tá? Não é assim, eu vou pedir ajuda pro marido que mora em casa ou pro meu filho, porque essa ajuda ela é inconstante. O que você precisa é de alguém que substitua você nas atividades que podem ser substituídas. Então, por exemplo, o que é que dá para terceirizar? A faxina dá para terceirizar? Cara, pensa bem se vale a pena você
ter todo esse desgaste de organização, né, da faxina pesada. É claro que para você manter sua casa em ordem, sempre você está fazendo uma coisinha, ou você está lavando uma xícara, fazendo uma comida, tá dando uma arrumadinha na casa. Mas aquela faxina que é mais pesada, de lavar, né, banheiro, lavar cozinha, limpar os cantinhos, lavar vidro, que tomam um tempo grande da sua semana, veja se não é possível você terceirizar isso, ou seja, contratar alguém para fazer. Hoje existem muitas oportunidades. Você pode ter a faxineira que vem fazer o serviço na sua casa e cobra diária. Você pode contratar uma empresa que tem, assim, tenho ouvido excelentes resultados, e eu pessoalmente tenho, né, uma empresa que vem né, que vem de 15 em 15 dias para fazer a faxina. Então isso, assim, garantiu muito tempo para mim, até para eu poder estar aqui ajudando você. Então pense, né, na possibilidade de terceirizar a faxina com uma funcionária ou então com uma empresa, né, terceira. Outra coisa para você terceirizar que pode funcionar muito bem é transporte escolar das crianças. Quer dizer, ao invés de você ficar fazendo o trânsito, né, do seu filho, vai para a escola, depois na hora do almoço tem que pegar, traz em casa, leva de novo, você colocar realmente um transporte escolar, às vezes você pode colocar 2 ou 3 vezes na semana. Não quer dizer que você precisa contratar o transporte escolar os 5 dias da semana, a ida e volta. Você pode contratar só a ida, e aí você ganha um tempinho de manhã talvez para fazer aquela ginástica que você precisa. Você pode contratar só a volta, porque aí você pode, sei lá, cuidar da cozinha do jeito que você gostaria. Você pode contratar só segunda, quarta e sexta para você poder organizar as coisas da sua casa, como dar um pulo no mercado, sei lá, fazer, né, o seu exercício, fazer as ligações que você precisa, tocar o projeto que você precisa. Então, o transporte escolar do mesmo jeito, que a limpeza, é fracionado. Você não precisa, né, hoje em dia, contratar o serviço completo. O transporte escolar está bem flexível, dê uma investigadinha aí que você vai se surpreender. E ainda dentro desse tema, né, o que você pode fazer em termos de otimização, de terceirização, é investir em máquinas, né? Qual é o preço, qual é o custo do seu trabalho, da sua rotina dentro de casa? Obviamente, você talvez não tenha parado para pensar nisso, tal, mas a gente, né, profissional liberal que trabalha por hora, a gente sabe quanto custa a nossa hora. Então, por exemplo, 1 hora talvez por semana que você dedica a fazer alguma outra coisa, às vezes algum outro projeto que vai retornar financeiramente para você, você paga, por exemplo, o investimento de uma máquina de lavar, louça, desculpa. Às vezes, né, o investimento de 1 hora, você fazendo um outro projeto, alguma coisa que te dê uma renda em 1 hora, é o suficiente para te retornar ali e você poder fazer a aquisição de um equipamento que vai te ajudar em casa, tá? Você parcela ele direitinho, depois você compra outro, e você automatiza algumas rotinas que são importantes, que precisam ser feitas, mas que não dependem exatamente de você. E de que equipamentos nós estamos falando? Máquina de lavar louça, por exemplo, aquele robô de passar o aspirador, que mais? A secadora, né? A gente às vezes tem a máquina de lavar a roupa, mas a secadora pode ser que otimize ali para você. Então, né, tarefas que possam ser executadas aí por máquinas e que te aliviariam, não é? Máquina de fazer pão, máquina de fazer bolo, certo? São equipamentos do seu dia a dia que tira ali um peso, né, do seu cotidiano, da sua rotina, e que vai deixar um pouquinho mais de tempo para você, não é? Ó, aqui vem uma terceira dica, então, de como é que você consegue ter um pouquinho mais de tempo, resguardar um pouquinho de tempo, né, para você, enfim, fazer os seus projetos, fazer as coisas que você gostaria, não é? Olha só, você pode estudar um caminho novo para você ir para o seu trabalho, ou até mesmo, se você leva as crianças na escola, um caminho novo para levá-las. Estuda, investiga, porque pode ser bem interessante, você pode ser surpreendida aí com a economia de um tempo bastante razoável, tá?
tal como uns 15, 20 minutos de ida, 15, 20 minutos de volta. Isso já te dá aí 40 minutos no seu dia, às vezes para você ter um pouquinho de descanso, para fazer as coisas que você precisa, né? Outra coisa para você ganhar tempo, às vezes você não pode fazer nada disso, não tem como economizar no tempo de deslocamento, é que você passe a usar a tecnologia ao seu favor, ainda dentro, né, dessa possibilidade de economizar tempo em deslocamento, que é usar, por exemplo, passar a ouvir podcasts, que são áudios, né, que as pessoas gravam, dando informações, trazendo conhecimentos para você, e também audiolivros, né, que você pode tanto fazer aquisição eletrônica ou que você pode comprar via CD e tocar no seu carro, né, no veículo. Muito bem, vamos agora para uma quarta dica, né, que está fugindo do convencional assim, e que são detalhes bem importantes, né? Você precisa de um tempinho aí, você chegou a essa conclusão, a rotina tá puxada, tá bem sobrecarregada, e aí você fala, o que eu posso fazer para ter um tempinho a mais para mim, né? Parece loucura o que eu vou te falar, mas essa é uma dica bem interessante. Dê muito tempo para você ganhar tempo. Então, por exemplo, se você percebe, né, que a criança, quando chega, ela demanda muito de você, ou que ela às vezes vai para o quarto, depois, a hora que você está começando a relaxar, ela vem te procurar, procure inverter isso, ou seja, dê o tempo inicial, né? Dê atenção, dê carinho, dê colo, vai perguntar, fica perto, mas assim, né? Se aproprie desse momento, dessa criança, dessa situação com muito empenho, com muita dedicação e com muita presença. Logo a criança vai relaxar e vai te dar o tempo que você precisa, tá certo? Então não é assim, não é jogar, não é brincar com a criança, é ficar perto, conversar, a criança vai se satisfazer emocionalmente, vai dar um tempinho para você também ter o seu tempinho que você precisa, às vezes pôr algumas coisas em ordem, e às vezes só sentar e dar uma descansadinha. Então, assim, como é que você dá tempo para a criança, né? Como é que você dá o seu tempo para a criança? Como é que você fica muito presente, fica muito ativa, que essa criança, ao ponto dessa criança se aliviar e te dar o tempo que você precisa? Faça refeições com essa criança, fique grudadinha com ela, né? Então, essas refeições, por exemplo, é sentada na mesa, comendo e conversando, quer dizer, só pode começar a comer depois que todo mundo sentou, e aí você vai conversando, espera a criança acabar. Fica grudadinha com ela, que é abraçar, ficar no colo, sem mexer em outras coisas, é só você com a criança, né? Ajude com as tarefas escolares, e aí quando você vê que a criança já está bem tranquila, ou às vezes até saturada da sua presença, é a hora de você se retirar e ter lá o tempinho que você precisa. Mas também não se iluda, né, mamãe? Quando a gente está falando de um tempinho, é um tempinho mesmo. Você não tem como cuidar de uma criança, principalmente das pequenas, né, de 2, 3 anos, e achar que ela vai te dar uma folga de 3 horas. Isso não existe, tá certo? Mas eu também tenho a solução para isso, daqui a pouquinho eu te conto. Muito bem. A nossa próxima dica, né, comece brincando com a criança, né? Uma outra coisa que você possa fazer é comece brincando com a criança, e aí você dá autonomia para ela e fala para ela resolver as coisas que ela continuar brincando, né? Resolver ali as demandas da brincadeira dela. Então, assim, monta o cenário, começa a brincar com os personagens, e daqui a pouco você vai delegando para ela, você vai passando para ela a autonomia, né, para ela assumir a brincadeira completa, e você sai da brincadeira, ok? Pode ser assim, olha, levanta, vai pegar um copo de água, leva um copo de água para a criança, e aí você, né, se afasta e deixa ela brincando, e aí você vai ter o seu tempinho. Lembrando que o seu tempinho é curto, não adianta a gente falar assim, não, né, terei ali, né, 3 horas de descanso. Não acontece, não é assim, né? O nosso tempo é fracionado. E aí eu já vou entrar na outra dica, que é a seguinte: como é que você consegue ter tempo, né? Vamos pensar na realidade, por exemplo, de uma criança de 2 anos. Quanto tempo ela fica brincando sozinha?
15 minutos, 20 minutos, e depois ela precisa da sua demanda, depois ela precisa da sua atenção. Quanto é que uma criança de 3 anos brinca sozinha? 3 minutos, desculpa. Quanto é que uma criança de 3 anos brinca sozinha? 30 minutos? 40 minutos? E depois ela vai chamar a sua atenção de novo. Então, entenda, né? Uma criança de 4 anos, talvez ela consiga ficar até 1 hora brincando, mas ela vai te chamar, tá? Entenda então que a melhor coisa é você fazer o quê? Ver o tempo que essa criança consegue, né, se segurar ali, e fracionar aquilo que você quer fazer de acordo com esse tempo. Então, por exemplo, nesse primeiro tempo eu consigo só lavar a louça. Aí eu vou precisar dar uns 15, 20 minutos para a criança de atenção, 10 minutos. E aí eu vou ter 40 minutos. Eu consigo bater um bolo e colocar no forno só. Aí eu vou dar mais 15 minutos para a criança, 20. Aí eu vou ter mais, sei lá, 40 minutos que eu posso fazer a cobertura e esperar esfriar, né? Entende? Então, assim, é fracionar, né? De acordo com a fração que a criança te permite. E às vezes, gente, você o seu projeto não é fazer as coisas de casa, o seu projeto é, sei lá, procurar um emprego, né? Então você vai ter 40 minutos, sei lá, 20 minutos, localiza. Na outra pausa, estrutura o teu currículo. Na outra pausa, envia. É assim que é, porque essa é uma demanda da maternidade. Então, pensando como a criança pensa, você vai começar a fracionar essas situações. E outra coisa que você pode fazer também, eu não sei se é viável, mas eu cheguei a fazer isso, para mim foi muito produtivo um período que eu precisei. Eu não faço isso o tempo todo, mas é uma dica de mãe para mãe aqui. É o seguinte, fracione o seu tempo de sono também. Às vezes você precisa de muitas horas, né, sei lá, 4, 5 horas para fazer um trabalho. E aconteceu isso comigo. Então o que eu fiz? Nessas pausas que eu tinha durante o dia, eu dormia, eu descansava, eu efetivamente não fazia nada e chegava a dormir, dar uns bons cochilos. E aí, quando todo mundo ia dormir, eu também ia dormir. Eu dormia algumas horas, umas 2 horas, 3 horas no máximo, e aí eu levantava e ia trabalhar. Já fiquei sabendo também de outras pessoas que fazem isso, né? Quer dizer, durante o dia você tem os minutinhos, mas não adianta, às vezes, você começar um projeto, alguma coisa que você tem que fazer, produzir, e ficar fazendo pausas de 40 em 40 minutos, né? De meia em meia hora você tem que parar. Às vezes não, na maior parte das vezes, dependendo do trabalho, não é produtivo. Então você descansa bem durante o dia, dá aquela puxada de sono, e aí você levanta e você vai ter 4 horas de trabalho. De repente você até consegue fazer isso no meio da madrugada e ainda volta para dormir mais 1 ou 2 horas, né? Às vezes atrapalha também, a gente tem que saber dosar isso daí, tá bom? Pensa direitinho se essa é uma dica válida, tá? Então eu estava contando para você uma dica sobre fracionar o tempo durante o seu dia para as coisas que você tem que fazer, de acordo com a fração de tempo que o seu filho é capaz de dar. E fracionar também o seu sono, o seu descanso, de acordo com aquilo que você aí precisa fazer, tá bom? Olha só, agora vem uma dica muito inédita, eu nunca ouvi falar dela, e eu vou te falar, sabe quem fez? Eu também. Essa é uma criação exclusiva do Projeto Família Bem Resolvida, que é a seguinte: quando eu precisava de tempo, eu tinha uma caixa surpresa. E como é que eu fazia, né? Essa caixa realmente ficava guardada, ela não ficava acessível, né, para minha filha. E quando eu precisava de tempo, eu pegava a caixa e dava para ela. E aí ela dava lá o tempo, de acordo também com aquilo que ela é capaz de fazer. Uma criança pequena menos tempo, uma criança mais velha mais tempo. Então, como que eu comecei a montar isso, né? Eu comprei a caixa, deixei guardada dentro do armário, onde não era acessível. E conforme eu ia andando e achando coisas baratas, é óbvio, eu ia comprando, mas eu não dava para minha filha, eu guardava na caixa da surpresa. E quando eu precisava, eu dava essa caixa para minha filha. Então, o que eu punha lá? O que ela gostava? Adesivo de R$1, figurinha, atividade como aquela da revista Coquetel para criança,
Ela nunca foi chegada em pintar, mas ela gostava de tinta e ela curtia bastante. Não usava lápis de cor, mas tinta mesmo, né? Gostava. Que mais? Pedaço de tecido para pintar com tinta guache mesmo. Objetos de madeira, você não faz ideia, porque essas coisas são muito baratinhas, né? R$ 3, R$ 2, e a tinta guache também era baratinha. Então eu comprava várias pecinhas, que é caixinha, porta, papel toalha, pratinho, umas coisinhas de madeira, e aí deixava ela pintando quando eu precisava de tempo, então punha lá na caixinha da surpresa. Só que eu não dava o tempo todo. Primeiro, né, você tem que saber controlar a sua ansiedade, você não pode dar, chegou com uma lembrancinha, um presentinho, já dá para a criança. Não, você disfarça, deixa dentro da bolsa, guarda na caixa surpresa, tal. Então você controla a sua ansiedade. E depois não é porque você encheu a caixa que você tem que dar. De repente, você foi enchendo, a caixa está muito cheia, você não precisa dar tudo para a criança. Tira, né, as coisas que você não precisa dar naquele momento e dá um pouquinho. Daí você já tem lá uma reserva de surpresas para uma outra oportunidade. E fica atenta, né, coisas baratinhas assim. Inclusive, muitas coisas que as pessoas desapegam, né, que falam, eu nem quero revista para recorte, cola, lantejola, purpurina. Eu fazia uma catada geral, massinha, essas coisas, ia pegando na casa das pessoas e ia pondo lá na caixa surpresa. Foi muito bom, para mim deu super resultado, eu espero estar te ajudando aí, né? E, gente, vamos para a última dica, não é? Como é que você vai? Essa é a dica que eu acho mais especial, sabe? Porque ela é uma dica que vai te ajudar em muitos sentidos, não vai ser só nesse momento, né? E eu também uso e conheço, né, algumas mães que também fazem desse jeito que eu vou te explicar agora. Essa última dica é a dica da sua rede de ajuda. E como é que ela funciona, né, na verdade? Você constrói uma rede de mães que possam te ajudar no momento em que você precisa, ou em momentos pré-estabelecidos. Por exemplo, quer ver? Como que você faz isso? Como que você pode organizar? Localize 3 mães que tenham a idade das crianças próximas, né? E que tenha talvez uma rotina parecida com a sua. Que você vai localizar isso na própria sala de aula, né, da escola do seu filho ou no condomínio onde você mora. E aí você faz uma proposta de um combinado que não é muito difícil de ser realizado. Por exemplo, olha, sexta-feira à tarde, né, a criança estuda de manhã, por exemplo, sexta-feira à tarde, depois do almoço ou a partir da hora do almoço, uma das mães vai ficar com 4 crianças e nessa sexta-feira, essa mãe vai dar total atenção e vai entreter as crianças para que as outras 3 mães possam resolver, né, a sua vida e as coisas que elas querem fazer. Então, vai fazer um rodízio de mãe e de criança. Numa sexta-feira na casa de uma, na outra sexta-feira na casa da outra, na outra sexta-feira na casa da outra, na outra sexta-feira na casa da outra. Quer dizer, isso te alivia 3 sextas-feiras do mês. Né? E mais do que isso, você acha que isso é uma bobagem? Mas coloca a sua criança num convívio social com outras famílias e com outras, né, crianças, onde ela vai ter novas aprendizagens que poderão, né, efetivamente trazer até melhorias para a sua gestão de tempo, para a sua gestão da sua família, né? Então pensa nisso, construir a sua rede de ajuda, né? É uma das coisas que a gente fala bastante, que a gente estimula bastante. Se você acompanha, já deve ter ouvido a gente falar o quanto as mães são sozinhas, o quanto as mães precisam de suporte e o quanto, né, criar essa rede de apoio pode te ajudar bastante, né? A gente trabalha bastante nesse sentido. E organiza, se não for isso, pode ser sábado à tarde e à noite, pode ser sábado de manhã, pode ser domingo de manhã. Veja como é que você consegue fazer essa sua rede de apoio aí, né? E de repente, se entram mais mães na sua rede de apoio, você até consegue ter períodos maiores aí.
Pensa direitinho com carinho nessas dicas. Eu espero ter te ajudado. E se você tem alguma dúvida ou você quer comentar alguma coisa, manda uma mensagem pra gente, né, no contato @projeto família bem resolvida, perguntando o que você quer saber ou dando dicas e temas ali que você gostaria que a gente abordasse, tá bom? Muito obrigada, eu vou ficando por aqui, boa noite e até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo lugar. Um beijo!